Hey, honey, tudo bom com vocês? Hoje estamos começando com mais um vídeo de aula e hoje nós vamos estudar countable and uncountable. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. We're here. Semana passada nós estudamos sobre superlatives e hoje nós vamos estudar a questão do countable and uncountable. É um assunto também bem fácil, então acredito que vocês vão entender logo de cara. Mas se não entender, é só me mandar mensagem. Vocês já sabem, é só me mandar mensagem lá no Instagram ou me mandar mensagem por e-mail, que eu estou aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá, babies. Eu acho que a maioria já deve conhecer essa questão do countable and uncountable. E se você que ainda não conhece, não fica preocupado não, que a gente está aqui para aprender, a gente vai aprender todo mundo junto agora, tá? Então, vamos lá, babies. Countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns, só o nome já diz que são aqueles que a gente pode contar. São todos os substantivos que a gente consegue contar. Então, por exemplo, nós temos pen, caneta, beleza? Eu posso falar uma caneta, duas canetas, três canetas. Vocês estão vendo? Eu consigo contar. Então, one pen, two pens, three pens. Eu consigo contar. Então, countable nouns é tudo aquilo que é todo substantivo que eu posso contar. E o que seria uncountable nouns? Seria exatamente o contrário. É aquilo que a gente não pode contar. Então, na maioria das vezes é questão de massa, é questão de líquido, é questão de pó, é questão de que mais? Tudo aqui, como eu botei aqui, ó. Referente a massa, líquido, entre outras coisas que a gente não consegue contar de jeito nenhum. Então, por exemplo, se eu falar café, a gente sabe que o pó de café, a gente não consegue contar o pó de café. O que a gente conta? A gente conta o quê? Um copo de café. A gente conta o copo de café, não o café em si. A mesma coisa de rice, arroz. A gente não consegue contar arroz. Deu para entender? Então, countable nouns são os substantivos que eu posso contar, que eu posso colocar no plural. E uncountable nouns são os substantivos que eu não consigo contar. Então, vamos lá, babies. Deixa eu botar bem aqui a questão do countable nouns. Sempre que a gente vai falar dessa questão aí do countable nouns, substantivo que eu posso contar, eu posso usar, antes dele, do substantivo, eu posso usar o artigo a, ou the, né? The. Então, olha só, eu botei aqui o exemplo. I have a pen. O que eu quis dizer? Eu tenho uma caneta. Nós sabemos que o artigo a e ele tem o significado de uma ou uma, né? Um ou um. Uma ou umas, um ou uns. Pronto, consertei, gente. E nós temos também um artigo de, que significa o, a, os, as. Beleza? Então, olha só. Aí eu coloquei aqui. I have a pen. Eu tenho o quê? Uma caneta. E eu botei um exemplo também com um E, que é I have an apple. Eu tenho uma maçã. Quando é que eu vou saber que eu vou usar com E e quando é que eu vou saber quando eu vou usar com E? O E, gente, é toda vez que o substantivo começar com som de consoante. Toda vez que for um substantivo que começa com som de consoante, eu vou usar o quê? O artigo definindo a. E toda vez que for um substantivo que começa com som de vogal, que nessa questão aqui é an apple, ó, an apple, apple, começa com som de vogal, o que eu vou usar? Eu vou usar o artigo definido an. Deu para entender? A, som de consoante, o substantivo é com som de consoante, começa com som de consoante, e o E é o substantivo que começa com som de vogal. Então, gente, olha só, eu botei aqui, I have a pen, eu tenho uma caneta. Eu posso colocar também no plural, eu posso falar I have two pens, botar esse pen aqui, a caneta, no plural, acrescentando apenas o S. Então, vocês estão vendo que eu posso contar. Eu tenho uma caneta e eu tenho duas canetas. Eu consegui colocar o quê? No plural. Isso é countable nouns. E o que seria uncountable nouns? Que eu acabei de falar para vocês. É tudo aquilo que eu não consigo contar. E aí, eu coloquei aqui, ó. You have much money. Você tem muito, o quê? Dinheiro. Sim, gente, dinheiro aí a gente não pode contar. O que a gente conta é a cédula. Por exemplo, eu posso falar, eu não tenho como eu dizer assim, eu tenho um dinheiro, eu tenho dois dinheiros, eu tenho três dinheiros. Não tem como. Eu falo a cédula, eu tenho R$1, eu tenho R$2, eu tenho R$3. Eu não falo, deixa eu ver, eu consigo falar, eu tenho, let me see, fugiu agora o exemplo da minha cabeça. Mas voltando, gente, eu não posso contar o dinheiro em si, tá bom? Eu conto a cédula. Eu falo, eu tenho $5, ou seja, eu estou dizendo que eu tenho $5. Eu conto a cédula, não o dinheiro em si.
tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, you have much money, você tem muito dinheiro. Deu para entender? Ele é uncountable nouns. Aqui, ó, esse é outro exemplo aqui, ó. Honey, give me some advice. Honey, você pode me dar algum conselho? Olha só, é conselho, não algo que é abstrato. Então, aquilo que é abstrato também eu não posso contar. Então, é o quê? É uncountable nouns. Deu para entender? O uncountable nouns, ele vem, antes dele, sempre vai vir ou much, vai vir um some, e por aí. Tá no livro de vocês bem explicadinho sobre isso, inclusive tá em português, tá bom? Então, deu para entender sobre isso? E junto com isso, nós vamos ter o how much e o how many. Que o many eu vou usar para o countable e o much eu vou usar para o uncountable. Então, olha só o many. There are many apples in the fridge. O que eu estou querendo dizer aqui? Que tem muitas maçãs na geladeira. Deu para entender? Então, apples, olha só, maçã está no plural, eu consigo contar. Então, eu vou usar o many com countable nouns. Deu para entender? There are many apples in the fridge. Tem muitas o quê? Maçãs na geladeira. E para fazer pergunta, quando eu quiser perguntar sobre quanto tem e sendo substantivo contável, vou usar o quê? O how many. Então, olha só. How many apples are there in the fridge? Tem quantas maçãs na o quê? Na geladeira. Existem quantas maçãs na geladeira? Deu para entender, gente? Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta de saber quanto é que tem tal coisa e o substantivo, ele é contável, eu vou usar o how many. E o much? O much é para uncountable. Olha só que eu botei aqui. I drink much coffee. O que eu falei aqui? Eu bebo muito café. Como eu disse, eu não posso contar café, eu não posso contar açúcar, sugar, não posso contar açúcar, eu não posso contar terra, eu não posso contar água, eu não posso contar o que mais? Eu não posso contar arroz, eu não posso contar palavras abstratas como sentimentos, enfim, tudo que eu não posso botar no plural, eu não posso contar. Então, eu vou usar o much, é um substantivo que é uncountable. Então, eu coloquei aqui, I drink much coffee. Eu bebo muito café, beleza? E para fazer a pergunta, quanto é que tem tal coisa que para um elemento que não é contável, para um elemento que eu não posso botar no plural. Como é que eu faço? Aí aqui você vai usar o how much. Aí eu coloquei aí, how much coffee did you put in my cup? O que eu estou falando aqui? Quanto café você colocou na minha xícara? Beleza? Então, how much coffee did you put in my cup? Né? No caso, essa pronúncia. Pode ser tanto cup ou cup, tá? Tanto faz a pronúncia. O que estou dizendo? Como é café, ele não é contável, aí eu vou usar o how much. E aí eu estou dizendo que de quanto café ela colocou o quê? Na minha xícara. Deu para entender, gente, essa diferença? Então, você já sabe que countable nouns são substantivos que eu posso contar, uncountable nouns são palavras que eu não posso contar. São sentimentos, são palavras abstratas, são... Por exemplo, pó de café, que mais? São palavras que eu não posso botar no plural, são uncountable nouns. E aí, para o countable nouns, eu posso usar a palavra many, certo? E para o uncountable, eu posso usar a palavra much. Quando eu quero fazer uma pergunta de quanto tal coisa tem, eu posso usar o how many para countable e eu posso usar how much para uncountable. E eu botei um outro exemplo aqui que é don't work too much. Não trabalhe, toda vez que você vê junto too much, ele tem o significado de demais, tá? Então, eu tô dizendo assim, don't work too much, eu tô dizendo não trabalhe demais. Beleza, babies? Então, a gente termina o nosso assunto de countable and uncountable. Como eu falei para vocês, é muito, muito, muito fácil. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é só me mandar mensagem no Instagram ou por e-mail. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu enviei também, eu passei também a atividade do livro de vocês. Então, qualquer coisinha também, qualquer dúvida sobre a atividade, é só me mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar. Tá bom, meus amores? Então, até a próxima aula. Se Deus quiser, não vai ser mais por aqui. Vai ser a gente cara a cara na sala de aula. Se Deus quiser, que estou morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto isso não passa, a gente continua orando e a gente continua estudando, tá bom? E é isso, morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.